então situados no local que é chamado por nós de a terra dos Gadarenos, Gadária, uma região na época em que não moravam, na verdade, judeus, mas pessoas que tinham uma cultura diferente, tanto que criavam porcos. O texto que nós mais conhecemos, que se deu aqui nessa região, nessa área, está narrado em 3 evangelhos, e nós vamos estar lendo o de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 28, só para nós podermos nos situar e lembrar do texto, né? E diz assim: e tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda a manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e chegaram à cidade e divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Há alguns outros evangelhos de Mateus, o de Lucas, por exemplo, nos dá algumas informações que aqui nós não temos. Dá a informação, por exemplo, de que esses endemoniados andavam nus nos sepulcros ou no cemitério. E nós fomos informados agora que foi descoberto em escavações aqui um cemitério antigo, que data próxima à época de Jesus. Nós daqui a pouco vamos estar lá para conhecer o local, bem como o despenhadeiro, que também é ali próximo ao cemitério. Mas todas as vezes que eu leio esse texto, então, uma das coisas que vem à minha mente era o constrangimento que havia, além da dor, da perda, das pessoas que perdiam um parente, um ente querido. Além de estarem chorando a perda de um parente, tenta se posicionar, se colocar na situação dessas pessoas. Além da perda, além de estarem chorando um ente querido, além da dor e de toda a circunstância proveniente da perda de um parente, eles tinham ainda que administrar um sepultamento feito num lugar onde havia 2 endemoniados que viviam nus, moravam nos túmulos, nos sepulcros e ainda eram violentos, ferozes. Eles arrebentavam correntes com certa facilidade, nos informa a palavra de Deus. E então, com agressividade, iam para cima das pessoas. É uma situação quase que inimaginável nos dias de hoje, dentro da nossa sociedade. Mas eram situações que Jesus e os seus discípulos e a população do lugar tinham que enfrentar. E Jesus chegando, é interessante também ressaltar o fato de que os demônios reconhecem Jesus como o Filho de Deus. Viestes atormentar-nos antes do tempo. Eles reconhecem Jesus como o Filho do Deus Altíssimo. É interessante isso porque no Evangelho, a primeira pessoa que reconhece Jesus como o Filho de Deus foram exatamente esses demônios. Não há uma declaração antes dessa, anterior a essa, de alguém ter reconhecido Jesus como o Messias de Deus, como aquele enviado pelo Senhor. E esse grupo de demônios, porque foi apresentado, foi identificado como legião, como um grupo de demônios, foi um demônios assim no coletivo, né, um grupo de espíritos malignos, eles reconhecem Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, como aquele que for enviado da parte de Deus. Jesus então, ele repreende os demônios, que solicita a Jesus que entre nos porcos. Jesus permite, os porcos então caem aqui do alto da montanha e morrem afogados. Os gadarenos, os criadores de porcos, os porqueiros, vão anunciar na cidade, então os moradores pedem para que Jesus se retire da cidade. Veja, Jesus veio aqui, ele libertou 2 endemoniados, ele trouxe a vida novamente, ou trouxe para a sociedade, para a vida, novamente 2 homens que viviam nos túmulos, viviam num submundo, numa forma subhumana, e as pessoas
que presenciaram esse fato, que também foram beneficiadas em algum nível, porque afinal de contas, ninguém naquela sociedade, ninguém naquela época estava isento de perder alguém e ter que passar pelo constrangimento de trazer os seus mortos para cá e depararem-se com pessoas naquela situação. Nus ou seminus e violentos ainda, mas ainda assim rogaram que Jesus se retirasse dos seus termos. Nós poderíamos extrair várias lições dessa palavra, mas eu gostaria que hoje nós tentássemos nos posicionar, nós tentássemos olhar para esse texto e tentar nos identificar com algumas pessoas, porque esse texto apresenta muitas pessoas que reagem de formas diferentes, e eu gostaria então de tentar rapidamente analisar cada uma delas. Nós poderíamos, por exemplo, identificar os endemoniados, pessoas que estavam oprimidas, estavam completamente apáticas, fora, afastadas do reino de Deus pela falta de oportunidade, pela falta de conhecimento, e viviam então oprimidas, rejeitadas. As pessoas tinham medo delas e elas provavelmente também tinham algum tipo de afastamento das pessoas que estavam em sã consciência. Isso mostra, isso ilustra o pecado, a forma como o diabo usa o ser humano nos dias de hoje, e que às vezes o ser humano usado pelo inimigo, ele fica quase que fora de si, não sabe o que está fazendo, pensa ter um comportamento normal, quando na verdade são agressivos, estão andando de forma inconveniente, estão tão afastados quanto possível do reino de Deus e dos seus ensinamentos. Quando Jesus chega, eles experimentam a libertação. Essa é uma palavra para todos nós, porque guardando-se as devidas proporções, todos nós estamos de alguma forma necessitando de uma intervenção de Cristo nas nossas vidas. Talvez hoje não para uma libertação neste nível, porque eu creio que não haja endemoniados aqui, até porque esse não é um lugar que endemoniados gostam de vir. Esse é o lugar onde libertos gostam de vir. Esse é um lugar onde cristãos gostam de vir. É um lugar onde Jesus passou e nós gostamos de estar aqui para conhecer a história, para vivenciar um pouco daquilo que ele vivenciou, para vermos um pouco daquilo que ele viu e termos uma experiência mais significativa na nossa vida cristã. Mas em algum nível todos nós precisamos de uma intervenção de Cristo. Em algum nível todos nós buscamos uma experiência a mais. Em algum nível todos nós precisamos de uma palavra vinda do Mestre. Em algum nível todos nós precisamos da libertação que ele tem para nos dar. Nós vemos nesse texto também os discípulos de Jesus. Agora veja que interessante, o texto não narra que os discípulos estavam aqui. Na verdade, o texto sequer cita os discípulos. Nós sabemos que os discípulos estavam junto, pela sequência do texto, pelo contexto do texto, nós percebemos que os discípulos estavam aqui. Mas Jesus pega a palavra, usa a palavra, ministra a libertação e nenhum deles aparece. Isso já é uma lição para nós. O fato dos discípulos não aparecerem aqui, isso me ensina muito. Isso me ensina que quando Jesus está presente, a melhor posição que eu tenho é ficar calado na minha e não aparecer. E deixar que todos os holofotes estejam nele. A maior lição que eu tiro disso daqui é que não houve nenhum discípulo se aproximando tentando ajudar Jesus a expulsar demônio ou dar a ele alguma dica de como ele deveria fazer. Mas todos eles apenas acompanharam o fato para aprendizado, para receber. Eles não quiseram participar em nenhum momento, em nenhuma circunstância desse evento, porque eles estavam ali como apenas coadjuvantes. Essa é a minha posição diante de Jesus. Essa deve ser a sua posição, levita, diante de Jesus. Essa deve ser a sua posição, pastor, obreiro, líder de célula, discipulador. Essa deve ser a nossa posição diante de Jesus, apenas estar junto, presente, aprendendo, extraindo dele todas as lições que nós poderíamos extrair para o nosso aprendizado. Quando nós estamos diante de Jesus, o melhor é não aparecer, é ninguém sequer notar a nossa presença. Quando nós falamos, as pessoas precisam ver Jesus em nós. Quando nós ensinamos, as pessoas precisam entender a pessoa de quem nós estamos falando. Quando estamos ministrando louvor, as pessoas precisam ver a glória daquele a quem nós estamos ministrando. E por último eu queria falar sobre os porqueiros, os gadarenos. Eles reclamaram, eles murmuraram e pediram para que Jesus se afastasse deles. A vida estava ali, mas eles pediram para que a vida fosse embora. A vida estava ali ao alcance deles, ministrando, ensinando, falando, e eles preferiram, eles optaram por dar mais valor aos porcos do que a presença de Jesus, do que a palavra de Jesus. Isso fala de valores.
Isso mostra ao que eles davam mais importância. Isso mostra onde estava o coração deles. Isso mostra a escala de valores deles. Eles consideravam mais valorosa a presença dos porcos, os lucros que eles poderiam dar, não apenas do que a palavra de Jesus, porque seria aí uma coisa espiritual, mas vamos considerar humanamente. Eles valorizaram mais os porcos do que os 2 rapazes que foram libertos. Eles consideravam mais os lucros deles do que 2 vidas que estavam ali agora sendo libertas, e logo depois aparece sentados, os 2 sentados, ouvindo Jesus e com qualificação suficiente para serem missionários em suas terras, porque Jesus disse, não me acompanha não, vá para a sua terra, vá lá para a cidade, anuncia o que Deus fez por vocês. Eles foram enviados como missionários para a terra deles, para a cidade que estava aqui perto. Então, isso mostra os valores daquelas pessoas, no que eles estavam presos. O que nós valorizamos mais? Onde estão os nossos valores? Onde estamos concentrando as nossas atenções? Onde está o nosso foco? Estamos dispostos a investir, estamos dispostos a abrir mão em prol da libertação das pessoas, ou continuamos valorizando os nossos porcos? E aqui, obviamente, nós podemos identificar os nossos porcos como qualquer coisa que nós, em alguns momentos de nossas vidas, colocamos à frente de Jesus, colocamos como mais importante do que Ele, colocamos como mais importante do que a libertação proporcionada por Ele. Que nós possamos refletir sobre isso. Que posição temos? O dos gadarenos endemoniados? Não, já superamos essa etapa, já estamos num outro momento, mas vamos estar medindo valores, aferindo valores, ou vamos estar simplesmente próximos de Jesus, ouvindo a sua palavra, recebendo dele para aprender cada vez mais? Que essa possa ser a nossa posição hoje, olhar para Jesus, porque só ele tem as palavras de vida, porque é dele que nós aprendemos, é dele que nós recebemos, para que a nossa vida esteja cada dia mais fluindo em sua presença e na sua palavra. Amém? Que nós possamos usufruir desse lugar e meditar individualmente naquilo que Deus possa estar ministrando no nosso coração, num lugar de significado tão forte, de lições tão contundentes para a nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe.